Ok, pessoal. Então agora eu vou passar com um pouquinho mais de calma, né, os aspectos da aula 17, procedimento de projeto, que ficaram meio corridos na aula passada. Eu tinha um pouco mais de interesse em mostrar a atividade. Então, vamos fazer a avaliação da resistência de um transistor bipolar de junção, ok? A gente avalia a resistência em duas situações, né? A gente avalia na situação de saturação ou na situação de corte, porque quando a gente estiver na região ativa, a gente vai olhar como uma impedância, como se fosse uma impedância de saída, igual a do transistor de efeito de campo. Ok? Então, qual que é a situação que a gente tem? Na saturação, a corrente é muito alta e o VCE é muito baixo, né? A gente chega a falar que é um curto-circuito entre o coletor e o emissor, ok? Então, já dá a entender para a gente que a resistência nisso daqui, né, ela é muito baixa. Então, aqui ele está fazendo um exemplo, né, a literatura faz um exemplo substituindo por valores típicos, né, de VCE de saturação, que é próximo de zero, né, e de corrente de coletor de saturação, que aqui no caso dele é 6 mA, vai dar 24,6 ohms, que perto dos resistores que você está usando para fazer polarização na casa de quiloohms pode ser zero. Okay? Em contrapartida, na região de corte, né, praticamente não tem corrente passando pelo transistor, não existe essa corrente coletor-emissor, existe uma pequena corrente CO, que é aquela corrente de portadores minoritários, okay, que é muito baixa. Se ela for igual a zero, fica claro para a gente que a resistência é infinita. Okay? E aqui ele substitui por valores, valores típicos, né, um VCC de 5, um ICO de 10 micro, né, você vai ter uma resistência de 500K. Então, resistências altas você vai encontrar na situação de corte. Bom, tempo de resposta. O dispositivo não responde instantaneamente, tá? Existem até uns transistores de chaveamento que eles são feitos para operar com uma velocidade maior. Então, geralmente, o tempo de resposta, né, é essa característica aqui, né? Que você tem o transistor ligando e depois o transistor desligando, né? O tempo ligando é o tempo que ele demora para sair, né? De 0 até 90% aqui, tá? Então, ele vai ter aqui esse pequeno intervalo que é o TD, né? Quando ele recebe o estímulo, né? Que é o instante da mudança de estado, tá? E depois aqui, né? Esse tempo aqui, ó, TR, que é o tempo de ascensão. Okay? Então, o tempo ligando é o TD mais TR. Tá? Você vai encontrar isso na folha de dados do seu dispositivo. Você precisa de um dispositivo para fazer chaveamento, né? Ele vai trabalhar chave aberta, chave fechada, chave aberta, chave fechada. Talvez seja interessante você selecionar dispositivos com tempo de ligar e desligar mais rápido, tá? Bom, do outro lado a gente tem aqui, né, o transistor desligando, né, onde a gente tem esse TS aqui, né, que é o tempo de armazenamento. Aqui foi dado o comando para o transistor desligar. Então os portadores eles estão acumulados, né, eles se movimentaram, agora eles precisam fazer o movimento contrário. Então no começo existe uma carga acumulada, tá? Essa carga acumulada começa a voltar até que chega um momento que o valor da corrente de coletor diminui, ok? Aí a gente vai ter esse tempo aqui, que é o tempo de armazenamento, e o TF, que é o tempo de queda, que ele leva de sair de 90%, né, até 10%. Isso, é de saturação para corte. Aqui a gente não está pensando nele como amplificador. Bom, depois o transistor operando como fonte de corrente, tá? Que é uma forma bastante importante de operação dos transistores. O que a gente tem aqui? A gente tem uma fonte no VB, na base, a gente está chamando ela de VBB, a gente tem um VE, certo? E a gente tem um RE. Essa malha aqui, né, vai ter o quê? Um VBB constante, um VBE constante, e, portanto, né, um IE constante, seu RE, que é tudo constante. Então, isso aqui vai gerar para a gente, nessa malha aqui, né, de entrada, uma corrente de base constante, uma corrente de coletor constante.
de emissor constante. Então, se a corrente de emissor é constante, quer dizer, então, que a corrente que vai entrar pelo coletor também é constante, independente do valor da resistência de coletor. Então, quer dizer que eu posso fixar um valor de corrente, fixando ali o VBB e o RE. E aqui está o equacionamento disso daí, né? A gente vai ter que o I ele vai depender de VBB, VBE e RE. E como é tudo constante, né? Esse I permanece constante. Então, eu posso trocar o valor de RC aqui, né? Meu IE vai permanecer constante, portanto, eu vou ter uma corrente também de coletor constante aqui, passando pelo RC, independente do valor dele. Ok? Então, como o VBE é aproximadamente fixo, né, o VE vai seguir as variações de VBB. E aqui é uma polarização que você coloca. Tá? Espelho de corrente. E é a última coisa que a gente vai encerrar. Né? Como é que funciona o espelho de corrente básico? Né? Você tem esses dois transistores aqui, o Q1 e o Q2. Ok? Eles estão nessa conexão que a gente chama de conexão diodo. Preciso até confirmar se tem esse nome também para TBJ para mostrar aqui esse nome. Tá? Esses transistores eles são casados, Q1 e Q2 são iguais. Ok? Então, o que, que eu vou ter aqui? Né? Eu vou ter aqui a corrente de base dos dois vai ser igual, o VBE dos dois vai ser igual. Se os dois são iguais, a corrente que vai passar aqui de controle é a mesma corrente que vai passar do lado de cá a carga. Então, aí o que, que eu posso fazer? Eu posso variar o valor dessa resistência R aqui, para variar minha corrente de controle, e aí controlar o valor da corrente na carga. Qual que é a grande vantagem disso daqui? Né? Uma polarização por espelho de corrente, ela deixa uma corrente na carga muito mais constante. Okay? Porque uma vez que o transistor está lá operando na região ativa, se a gente lembrar da curva da região ativa, né, de vocês obtiveram lá de C por VCE, o VCE ele pode dar uma boa variada que a corrente permanece constante. Okay? Então varia muito pouco. Então você pode alterar a carga aqui, né, que vai alterar o VCE desse transistor, mas desde que ele permaneça na região ativa, a corrente não vai sofrer tanta variação. Isso é muito bom para você estabelecer ponto de operação do seu circuito. E outra vantagem é que para você replicar essa estrutura aqui é muito fácil. Você tem aqui, né, o transistor, né? E esse aqui é onde está a corrente na carga. Se eu vou puxar um ramo igualzinho esse daqui, ó, para o lado de cá, eu consigo fazer fluir corrente por outra carga sem ter que projetar uma nova fonte de corrente, ok? Lá em MOS a gente vai controlar isso daqui, né, por razão de aspecto, né, o quanto de corrente vai passar nos ramos aqui do espelho de corrente, ok? Aqui a gente configura pela área das seções do emissor base coletor, ok? E aqui o equacionamento explicando isso daí, né, que no caso que ele está alimentando com 10 volts, né, tem um VBE de 0,7, né, então a corrente de referência, né, que é igual à corrente do coletor, vai ser determinada por esse R aqui, que ele colocou como sendo um R que varia, tá? Então, geralmente lá em eletrônica 2, vocês vão usar quase que sempre essa topologia aqui. Ok? E com isso a gente encerra os tópicos específicos de transistores bipolares de junção.